Bom, hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 155 do livro Fonte Viva, que diz assim: em tudo dai graças. E recentemente eu tive a oportunidade de ler um livro chamado Fim da Ansiedade, que é de Max Lucado. E ele, de uma forma muito singela, ele contou a história de um personagem muito importante, e eu gostaria de brevemente iniciar por esta mensagem, por esta história que ele conta. E ele diz assim, então, que para que a gente deixe a nossa imaginação transportar para quase 20 séculos atrás e que imagine na nossa cabeça um homem que, embora não seja velho, né, de muita idade, ele tem a aparência de velho. Ele tem 60 anos e ele tem 30 anos como cristão. Não existe praticamente nenhum porto no Mediterrâneo que ele não conheça. Ele está praticamente curvado, só pele e osso. E ele está assim por ter percorrido muitos quilômetros e sofrido muitos açoites. Ele levou basicamente 39 chibatadas em 5 ocasiões diferentes. Foi espancado com varas triplas. E as cicatrizes que ficaram em seu corpo parecem teias de aranha que espalham por toda a sua pele como veias protuberantes. Ele já até foi dado como morto. Foi preso, abandonado por colegas e amigos. Enfrentou naufrágios, tempestades e fome. Ele provavelmente está quase cego, forçando a vista para poder ler. E além disso, espera o julgamento perante o imperador de Roma, que, para alegrar seus amigos, ele costuma colocar os cristãos para serem mortos. E como se a opressão do império não bastasse, ele também carrega o peso das igrejas recém-formadas. Os membros dessas igrejas brigam, são muitos deles falsos pregadores, que pregam, na verdade, por orgulho e inveja. É muita coisa para a vida fácil dessa pessoa, deste apóstolo. Seu futuro é tão sombrio quanto a sua cela de prisão. E lendo as palavras que ele escreve em suas cartas, você poderia pensar que ele está de férias num hotel, numa praia, provavelmente na Jamaica. E numa de suas cartas trazidas, ele não tem nenhuma palavra de medo, de queixa, nenhuma. E nessa descrição, ele também não faz nenhuma ameaça a Deus, não reclama, não murmura, e pelo contrário, lhe rende graças e convida nós, os leitores, a fazer o mesmo. Nesta mesma situação, descrita pelos filipenses, que ele manda essa carta aos filipenses, ele está preso. E no final ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. E ele diz mais uma vez: sempre no Senhor. E também, esta mesma pessoa, este mesmo personagem, ele viajou alguns quilômetros para uma cidade, para também implementar o cristianismo nessa cidade. E essa cidade, ela, embora tivesse muitos judeus, também tinha muitos gentios, homens, pessoas que não eram judias. E ele então começa a introduzir o evangelho lá. Ele cria uma nova igreja. E ele começa a ser não só agradável a essas pessoas, muitas pessoas começam a segui-lo e gostar, né, do evangelho através dele, das suas pregações, mas muitas pessoas gentis, né, começam a ameaçá-lo, a procurá-lo, a ir atrás dele. E para a segurança não só dele,
mas também dos cristãos que estavam sendo formados naquela época, ele decide então, na calada da noite, com a ajuda de alguns amigos, a fugir. E seus ameaçadores, os seus perseguidores, vão inclusive para as cidades mais próximas à procura dele. E ele se anula, né? Ele fica lá quietinho numa cidade e pede para que um dos seus discípulos vá até essa cidade para saber como que eles estão, porque eram cristãos muito no início, muito na formação, e ele queria saber se eles estavam firmes, né, seguindo o evangelho, se eles estavam com alguma dificuldade. E ele pede então para que esse discípulo vá até lá e saiba o que está acontecendo. E no retorno, esse discípulo volta dizendo que eles estão firmes, que os cristãos que haviam começado essa igreja, eles estão firmes na fé. E ele então escreve uma outra carta para estas pessoas, né, para estes cristãos, dizendo, né, que ele ficou muito feliz, agradecendo por eles continuarem no trabalho da divulgação do Evangelho, que ele agradece pela vida de cada um deles e pela oportunidade, pedindo, é claro, desculpas, porque ele precisou fugir para garantir a segurança também dos cristãos que estavam lá, das pessoas que estavam iniciando. E ele, então, com o tempo, depois de algum tempo, ele escreve mais uma carta a essas pessoas, também agradecendo e incentivando. E esse apóstolo, Paulo, que inclusive Chico Xavier escreve um livro através de Emmanuel, com o nome de Paulo e Estevão, muito bonito esse livro, ele, em todas as passagens, em todas as cartas, se alguém já teve a oportunidade de ler, ele inicia, ele tem sempre uma palavra de gratidão. Gratidão não apenas pelas pessoas que ele conhece, as pessoas que participam da vida dele, mas também gratidão a Deus, gratidão a Jesus, em todos os momentos, em todas as cartas ele tem uma palavra de agradecimento. E é interessante porque quando nós vemos essas duas descrições no primeiro texto, quando Max Lucado faz essa colocação, ele tira, cada frase é tirada de uma das cartas dele. Então essas descrições, ele está sendo colocado ali, né? Ele só replicou essas mensagens, mas todas elas têm a descrição de Gálatas, de Filipenses, enfim. E ele vai colocando todas essa descrição de Paulo, mas em momento algum, nós poderíamos pensar pelas cartas que nós lemos que ele sofre, que ele tinha dificuldades, porque ele está sempre muito positivo, muito alegre em estar fazendo o que ele faz. E quando nessas cartas ele coloca, né, que é importante se manter na fé, se manter grato, agradecer a Deus. Ele diz que não só nos momentos em que nós estamos alegres, mas principalmente nos momentos das dificuldades, dos desafios das nossas vidas. Porque em todo e qualquer momento nós temos uma situação, um acontecimento que nós podemos ser gratos. E aí, quando nós lemos, né, as cartas de Paulo, nós vamos ver que a gratidão é a marca registrada de Paulo. Essa é a marca registrada de Paulo, todos os momentos. E aí nós vamos ver também, isso aconteceu há quase 20 séculos atrás. E para quem acha, né, porque ele diz, né, Paulo diz que a combinação da oração mais a gratidão é uma chave para o seu espiritual estar bem alinhado, para a gente ter essa força espiritual, que isso é muito importante, a oração aliada à gratidão. E quase 20 séculos depois que Paulo escreve todas essas cartas e passa por tudo que ele passou e nos ensina através da gratidão,
nós vamos no dicionário Aurélio e vemos que a gratidão, que é falado, é o reconhecimento por um benefício recebido ou um agradecimento, é reconhecer algo de valor na sua vida. E hoje em dia, com a mídia social, nós temos a gratidão ficou meio que até como se fosse aquela tudo bem de um e-mail. Na verdade a gente às vezes fala, mas não é o que a gente realmente quer, né? O que a gente realmente está sentindo. É algo assim, hashtag gratidão, né? Na verdade assim, nós ouvimos, nós vemos, mas não é com aquele valor mesmo da palavra. E hoje em dia, na verdade há mais ou menos 30 anos atrás, a neurociência começou a estudar bastante o cérebro. E eles começaram a fazer muitos exames de ressonância magnética para entender o que acontece, né, no nosso cérebro de acordo com algumas emoções, de acordo com alguns sentimentos. E a neurociência descobriu que existe 2 tipos de gratidão. Existe a gratidão passiva, que é a gratidão que nós sentimos quando algo acontece que nós estávamos esperando muito, algo de muito valor para a gente. Ou é passar na faculdade, na universidade, ou é conseguir aquele emprego que nós desejávamos, a chegada de um filho, um casamento, a festa de um filho, ou aquela viagem que nós estávamos esperando há muito tempo, ou a chegada de um parente, de uma pessoa que a gente ama muito e que nós vamos receber essa visita. Então existe essa gratidão passiva, que são momentos esporádicos na nossa vida que ocorrem, que é importante, que são importantes. A gratidão passiva é importante, mas mesmo Paulo já dizia que nós temos que avançar um pouco na gratidão e não aguardar somente por essa gratidão passiva. Que nós precisamos sim comemorar, precisamos ser gratos nestes momentos de alegria, mas ele fala um pouco mais nas suas cartas, como a neurociência fala hoje, da gratidão ativa. E o que é a gratidão ativa? A gratidão ativa é uma escolha, é uma decisão que nós fazemos, é uma deliberação nossa. Nós decidimos ser gratos e nós buscamos coisas no nosso dia a dia das quais nós podemos exercitar a gratidão. E aí nós não esperamos apenas momentos eventuais para sermos gratos. Nós procuramos encontrar esses momentos, né, no dia a dia, seja devido à natureza, seja esses momentos encontrados quando nós estamos tomando um café com um amigo, ou quando o seu cônjuge traz alguma coisa, um sorvete que você gosta muito. Mas o importante também não é só sermos gratos, mas treinar no nosso cérebro o porquê daquela gratidão. Porque isso faz com que os neurotransmissores dopamina e serotonina sejam liberados no cérebro. Inclusive, é excelente no tratamento de ansiedade e depressão. O treinamento, o exercitar a gratidão, então não é apenas algo espiritual, como na época Paulo trazia, mas hoje a neurociência vai ensinando que existe um melhoramento físico, emocional e espiritual. E hoje em dia nós vemos, a neurociência ela mostra que quando nós procuramos um motivo para ser grato, nós temos a liberação desses neurotransmissores e o nosso cérebro ele vai carregando essa informação e ele vai buscando no nosso dia, na nossa vida, mais momentos para sermos gratos. Então gera um ciclo. Então quanto mais nós exercitamos a gratidão, mais gratos nós vamos ficando. É como um músculo que a gente vai treinando e vai ficando cada vez mais forte. E a neurociência mostra que não é apenas quando a gente libera, né, a dopamina e a serotonina, existe uma diminuição do estresse. O nosso sono melhora, a nossa empatia aumenta
Então, não é apenas, como Paulo, né, mencionou, e como a neurociência mostra na parte emocional, mas a parte física. Nós temos mais motivação para os exercícios físicos, para praticar os exercícios físicos, nós temos mais qualidade nas nossas relações sociais e conjugais, nas nossas relações mais próximas, né? E aumenta em geral, o bem-estar, o nosso bem-estar. E a neurociência também mostra, através dos estudos, que isso começa a aumentar a partir já com 20 dias de exercícios da gratidão, você já começa a ter esses benefícios todos. Existem vários estudos. Se nós procurarmos aí, colocarmos na internet, tem muitos estudos relacionados à gratidão. E muito interessante, porque tem muitos exercícios que eles colocam para que a gente comece a ter esse hábito de sermos gratos, né? Das mínimas coisas. E Chico Xavier, ele falava que mesmo nos momentos mais difíceis, desafiadores da nossa existência, sempre tem alguma coisinha no nosso dia que a gente pode ser grato. Porque hoje nós não estamos vivendo, nós não passamos por situações como Paulo passou, né? De tantos desafios, né? de caminhadas, de ser presos, de ser açoitados. Nós, graças a Deus, nós não passamos por isso. Mas os desafios do nosso dia a dia, cada um de nós aqui temos algum desafio, alguma dificuldade. Algo que nós precisamos de um apoio, de algo para nos firmarmos, né? Através do Evangelho, das cartas de Paulo e de todas as passagens, nós podemos recolher, né, esses ensinamentos para que a gente melhore, né? Para que a gente consiga diminuir a nossa ansiedade em algumas situações da nossa vida, que a gente possa ajudar algum amigo, né, com alguns exercícios, com algum apoio, sabendo dessas coisas, não só a parte espiritual, mas como a neurociência vem trazer e mostrar que o Evangelho lá atrás, os ensinamentos de Jesus lá atrás, Jesus era um psicólogo, ele era um médico, ele já era, né, conhecedor de todas as ciências. Então, nós não tínhamos, talvez naquela época, essa dimensão, mas hoje muitos de nós precisamos ter essa ciência, né, por trás para provar que o Evangelho está correto, mas é importante até para a gente se firmar na parte física. Bem, e no capítulo 155, Emmanuel, através de Chico Xavier, o que ele fala? Ele fala exatamente disso, só que ele fala não da nossa gratidão passiva, porque essa gratidão todos nós temos, todos nós ficamos felizes com uma data especial, todos nós ficamos felizes quando ganhamos um presente que nós esperávamos, isso é simples, isso é fácil, mas exercitar, sermos intencionais na nossa gratidão, é isso que eles nos ensinam. E Emmanuel vem nos mostrar isso, que nós precisamos no nosso dia a dia termos um momento em que nós vamos parar para agradecer, seja por 13 minutos, seja enquanto você dirige, seja antes de você dormir, em qualquer momento do seu dia. Nós precisamos exercitar isso, porque isso vai nos trazer bem-estar físico, emocional e também muito mais força espiritual. E tem uma história muito interessante de Chico Xavier, não sei se vocês já conheceram, já ouviram, que ele estava caminhando dentro de casa e ele caiu. E aí, imediatamente, Emmanuel falou assim: Chico, agradece. E ele agradeceu. Mas ele ficou encafifado com aquilo. Por que precisou agradecer? Ele caiu. Eu caí. E aí ele falou assim: mano, não entendi. Por que você pediu para que eu agradecesse imediatamente? Ele falou assim: Chico, não fui eu. Foi Paulo de Tarso que falou: em tudo dai graças.
Ainda assim ele ficou intrigado, porque ele falou assim, poxa, eu entendo que eu tenho que agradecer, mas eu caí, o que tem de bom nisso? O que tem de bom nisso? Né? Nada de demais aconteceu, mas foi um tombo, eu caí. E aí depois, no final da noite, né, que se adentrava, Emmanuel então explicou para ele que existia uma legião de espíritos que estavam mal intencionados e que eles estavam só aguardando uma oportunidade de Chico reclamar, murmurar. E aí que eles iam aproveitar essa brecha para conseguir acabar, né, interferir na paz e na harmonia do Chico. Então, por isso que ele imediatamente falou, agradece, para que você não deixe essa brecha, esse buraquinho, para que eles possam interferir nisso. Então, até nisso, né, nós podemos pensar assim, às vezes a gente não sabe o porquê, às vezes nós não entendemos o motivo, mas se nós agradecermos, com certeza nós não teremos nenhum problema com isso, não tem nenhum efeito colateral. E para encerrar, eu gostaria de contar uma história para a gente só ter como um cuidado no nosso dia a dia. Antes disso, desculpa, eu gostaria de mostrar um exercício que as pessoas, a neurociência, ela incentiva muitas pessoas a fazerem à noite, antes de dormirem, de nós dormirmos, que a gente pare e coloque 3 motivos pelo qual nós somos gratos naquele dia. E aí também o porquê dessa gratidão. Então, por exemplo, meu marido me trouxe um bolo que ele sabe que eu adoro e eu sou grata por isso, eu agradeço por isso. Por quê? Porque mesmo depois do meu marido ter um dia exaustivo de trabalho, ele se preocupou em me fazer feliz e trouxe o meu bolo preferido. Então nós temos que endereçar o motivo também, tá? Porque isso é importante nessa formação de buscar esses elementos de gratidão no nosso dia a dia. O nosso cérebro vai trabalhando isso cada vez mais. Então é importante ser grato e o porquê. E essa história é um pouquinho diferente. Se ela é real, eu não sei. Mas conta-se que um garoto estava andando pela estrada e ele decidiu andar nos trilhos do trem. E andando ali nos trilhos do trem, ele acabou caindo e prendeu a sua perna. E ficou ali tentando tirar a perna do local. E estava tudo tranquilo até então, e ele tentando tirar, e ele não conseguia tirar a perna, até que ele começou a se desesperar porque ele ouviu um barulho. E ele entendeu que aquele barulho era do trem. E ele então começou a tentar tirar a perna, puxar daqui, puxar dali. E nesse momento de desespero, o barulho do trem chegando, ele começou a pedir ajuda para Deus. Deus, me ajuda, me salva, me ajuda a me tirar daqui. Porque se o Senhor me ajudar nesse momento, eu prometo que eu serei uma pessoa melhor. Eu prometo que eu não vou fazer mais algumas coisas erradas que eu venho fazendo. Eu prometo que eu vou frequentar mais a igreja. Eu prometo que eu vou tratar meus pais melhor. E ele começou a prometer tudo o que ele podia, o que ele lembrava que ele estava fazendo de equivocado. Até que o trem chegando, ele deu um salto, conseguiu puxar a perna, saiu correndo e... Ufa, conseguiu, se salvou, o trem passou. Ele deu uma respirada, olhou para o céu e falou assim, não precisa mais não, Deus, eu consegui. Então, mostrando para a gente que nós podemos ser, né, pensar que existe um Deus que cuida de nós e que nós temos que ser gratos todo o tempo e lembrar dessa historinha para que a gente não seja esse garoto que prende a perna. Então, na noite de hoje eu gostaria de incentivá-los a ler as cartas de Paulo e motivá-los também a fazer alguns exercícios de gratidão para que a gente possa até trocar as nossas figurinhas no decorrer do ano. Agradeço pela atenção e convido então todos para uma prece de encerramento. Amado Mestre Jesus,
aqui estamos, Senhor, gratos por mais este dia, gratos pelo nosso corpo físico perfeito, pela nossa saúde perfeita. Agradecemos, Senhor, por todas as pessoas que amamos em nossa vida, por todos os momentos de paz que vivenciamos no dia de hoje. Agradecemos pelo pão em nossa mesa, pelo conforto da nossa casa, do nosso lar. Agradecemos por todas as pessoas que contribuíram para o nosso crescimento físico, emocional e espiritual. Agradecemos pelos nossos pais amados, agradecemos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos de trabalho, por todas as mãos que trabalham para que o alimento chegue em nossa mesa. Agradecemos pelas nossas mãos. Agradecemos, Senhor, pela natureza que nos rodeia, pelos animais. Agradecemos pelo ar que respiramos. Senhor amado, nós agradecemos também pelo Seu Evangelho em nossas vidas, por todos os ensinamentos que alimentam nossa alma e que nos fazem melhores cada dia. Senhor, continue conosco, continue-nos a proteger-nos, a cuidar de nós, e que as Tuas bênçãos, amado Mestre Jesus, nos acompanhem no dia de hoje e para todo sempre. Que a Tua paz, o Teu amor esteja em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.